Salve galera, mais um vídeo aqui no canal O Esporte na História. Hoje nós vamos com um vídeo de entrevista e eu vou ter aqui o prazer de receber a professora Lívia Magalhães, da Universidade Federal Fluminense, onde ela atua como professora de História do Brasil e República, também com muitas pesquisas no campo de História da América Latina. Lívia, primeiramente dizer que é um grande prazer te receber aqui no canal e a gente poder debater um pouco assim das pesquisas, dos estudos sobre esporte, sobre futebol dentro da história, que é um objeto que tem sido cada vez mais difundido na nossa área, né? Oi, Eduardo, tudo bom? Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui. Te parabenizo também pela iniciativa. Acho que é importante, né, esse diálogo entre nós, pesquisadores, mas também levar, né, para quem tem interesses mais sobre o trabalho que a gente faz sobre história do esporte e do futebol mais específico, no meu caso. Exatamente. Então, já adianto para você que está assistindo esse vídeo, que quiser compartilhar, não deixe de seguir, se inscrever aqui no canal, compartilhe com amigos e amigas que têm interesse no tema. E hoje a gente vai falar um pouco da trajetória da Lívia, das suas pesquisas, de como existe também um campo dentro da historiografia do esporte brasileiro que estuda e relaciona o futebol com os regimes autoritários, com as ditaduras que aconteceram na América Latina, notadamente no Brasil, na Argentina, e que de alguma forma dialogam de uma maneira mais ampla, né, num olhar para se pensar esse cenário latino-americano. Eu que, na minha trajetória, fui passando por muito tempo também pesquisando a história da Colômbia relacionada ao futebol, pude ver o quanto os objetos se chocam. Eu acho que um olhar comparativo dentro do cenário latino-americano e mais especificamente sul-americano nos permite aguçar ainda mais, de forma crítica, como esses objetos refletem vários aspectos da sociedade. Mas eu sempre inicio, Lívia, conversando com os nossos convidados aqui, perguntando primeiramente como que o esporte, no seu caso mais especificamente o futebol, entrou, né, na sua vida. Como que a Lívia começou a gostar de futebol e o que que o futebol representa na vida da Lívia? É uma pergunta bem interessante, porque eu não sei te dizer quando entrou, porque eu acho que sempre esteve, né? Eu venho de uma família que, por parte de pai, por parte de mãe, todo mundo gosta de futebol, todo mundo, né, de uma forma geral, principalmente questões de clubes, sempre foi um tema. E eu cresci muito perto do Maracanã, né? Eu brinco que eu sou tijucana e tudo ali. Eu morava muito próximo, e quando nós éramos pequenos, a gente frequentava muito o Maracanã, principalmente com meu pai, porque era muito mais fácil a gratuidade, né? Você chegava lá, era criança e entrava. Né? Não tinha essa coisa de ficar tirando ingresso, de gratuidade, era tudo muito mais simples. E além disso, tinha também, eu tenho um tio muito próximo que ele foi engenheiro muitos anos do Maracanã. Até recomendo né, a gente pretende fazer um trabalho com ele, uma pesquisa, porque é um cara genial para falar sobre o Maracanã enquanto estádio, sobre a questão das torcidas. E ele também conseguiu alguns ingressos para a gente. Por exemplo, o filho dele entrou em campo com o time do Flamengo quando era criança, porque né, ele é torcedor do Flamengo e tudo. E lembrando disso agora, eu lembro, tá fazendo aniversário nesse momento, em 2025, do gol de barriga do Renato Gaúcho, Renato, né? E, sim. por exemplo, eu tava lá sem torcer nem para Fluminense nem para Flamengo, porque o meu pai é tricolor e levava a gente. Então, a gente foi no jogo. Então, tem essa coisa de crescer ali. E, ao mesmo tempo, cada vez mais me interessava, né? Na adolescente, eu sempre gostei de ler muito, sempre fui assim, a leitura para mim sempre foi algo muito importante, ficção, né? Romances, tudo isso. E eu sempre achei que eu gostava muito de escrever. Sempre fui uma pessoa, né, que gostava muito de entender também de política e tudo, e começou dentro de mim uma questão do tipo, se essa coisa do futebol como ópio do povo, né, de que quem gostava de futebol então era alienado. Esse sempre foi um questionamento e eu me sentia muito incomodada, porque eu não me achava uma pessoa alienada, eu não me achava uma pessoa, não achava que se eu torcesse para o Brasil na Copa do Mundo, significava que eu estava apoiando determinado governo. E isso foi uma coisa que ficou ali. Eu comecei depois, quando eu tive a oportunidade, a pesquisar. Foi por aí mais ou menos que eu comecei a pesquisar. Por isso eu também pesquiso seleções, principalmente, né? Que é essa identidade nacional que sempre me fascinou essa questão. Perfeito. E isso me representou muito a sua fala, né? Porque eu lembro também na minha trajetória que quando eu entrei para fazer graduação em História, eu fiz a graduação na UERJ. E já entrei com essa cabeça de
ser um pesquisador de história do futebol, história do esporte, desde o primeiro período, buscando me inserir dentro dos temas que pudessem relacionar pesquisas dentro desse objeto. E eu ouvi de muita gente, pô, mas você é tão bom, por que que pesquisa futebol? Por que que não vai pesquisar algo mais sério? Então, assim, mesmo com os avanços que nós sabemos hoje que o campo já teve, ainda assim se via esse olhar menos, vou dizer, mais marginal e menos dada menos importância, né, ao objeto de estudo, entendendo que o futebol não poderia ser assim um objeto que nos pudesse fazer olhar de forma mais crítica outros aspectos da sociedade, onde nós sabemos com as pesquisas que cada vez mais estão sendo realizadas com o tempo, que não é bem assim, né? Que a gente consegue pensar, tal como a Lívia, minhas pesquisas também vão para o campo que dialogam política com nacionalismo, com diplomacia, então tudo isso, de alguma forma, pelo futebol, pelo esporte, nos demonstrando que sim, é possível fazer um trabalho sério nas ciências humanas tendo isso como objeto. E aí eu te pergunto, dentro desse contexto, né, eu já ia lançar a pergunta de quando você pensou em ser historiadora pela primeira vez, e aí você meio que já adiantou que no seu hábito da leitura, do senso crítico, você foi entendendo que a sua paixão no futebol poderia ser também uma forma de pensar, né? Mas em que momento a história entrou nisso tudo, né? Para a Lívia se entender É, como uma é, historiadora do futebol e do esporte. é engraçada essa pergunta também, Eduardo, porque, na verdade, eu, quando fiz opção, né, na época do vestibular, né, para quem é mais jovem que faz Enem, a gente fazia, para Várias explicar um pouco, provas. para cada universidade, né, várias provas. Então, às vezes, você optava por uma em uma universidade e tudo. E eu gostava muito de história da América Latina no colégio, que era uma coisa que a gente aprende pouco até hoje, Pô, eu acho. Eu tive a sorte de ter uma professora que ela deu muito mais do que era, né, o costume, história da América Latina, e aquilo me interessou muito. E eu gostava muito de escrever, e muita gente falava, você tem que ser jornalista, você vai escrever, você tem que ser jornalista. E uma vez uma jornalista falou para mim, mas você sabe que não é a única carreira que você precisa, que é bom saber escrever. É que eu comecei a pesquisar, eu gostava da ideia de dar aula e optei então por fazer história, porque eu queria ser professora de América Latina. Quando eu terminei a minha graduação, na verdade, eu estudava a construção dos estados nacionais na Argentina e no Brasil no século XIX. Eu não tinha nada a ver com futebol, eu gostava muito, mas não era o meu tema. Fui bolsista de iniciação científica do CNPq, tudo pensando construção, principalmente da Argentina. Apareceu uma oportunidade de fazer um mestrado na Argentina, ainda muito focado nesse tema, né? O processo lá é um pouco diferente do processo aqui, não tem, por exemplo, aqui na minha universidade hoje, você já escolhe mais ou menos o setor, né? E cronológico também. Lá não, era um mestrado em estudos latino-americanos. Eu fui e lá eu fazia o projeto, né? Era uma coisa diferente. Depois de um ano, eu acabei me envolvendo e optei por fazer, com uma conversa muito legal dos responsáveis do mestrado, eu fui e eles me propuseram, por que que você não estuda futebol? Eles falaram, porque parece que você tem muito mais interesse nisso. Até brincaram, falaram, você é muito nova para ser frustrada, eu ia fazer Guerra do Paraguai, né? Uma coisa totalmente outro caminho. E ali eu comecei a estudar. Então eu sempre gosto também de contar isso, porque tanto a minha pesquisa sobre história do tempo presente, como os meus estudos sobre esporte e futebol começam a partir de um olhar argentino, porque eu estou lá. Quem acabou me levando na mão e falou assim, falaram, vai conversar com essa pessoa que é um especialista. Eu cheguei lá, ele me recebeu e até hoje é um grande amigo, foi o Pablo Alabarce. sim. Que quando eu conto, as pessoas falam, nossa, que sorte, né? Mas na época, para mim foi assim, tá, eu cheguei lá e falei para ele, então, eu tô aqui, eu quero estudar futebol, só que eu falei para ele, eu preciso tentar uma bolsa, porque preciso tentar me manter aqui. E ele falou, quantos dias você tem? Eu falei, 5 dias. E ele peitou, a gente foi, eu ganhei a bolsa, e ele foi muito importante nessa trajetória, né? Como eu disse, até hoje a gente mantém uma amizade, uma proximidade. E é ali que eu comecei a fazer essas pesquisas. Então, eu começo também num lugar em que eu acho que a historiografia do esporte não tinha tanto peso, era principalmente sociologia, o jornalismo, né? Jornalismo no sentido de jornalismo investigativo, muito mais do que a historiografia de fato. E eu acho que até hoje na Argentina a gente não tem ainda tão forte uma historiografia do esporte e do futebol. A gente vê ainda muito nos trabalhos da antropologia, da sociologia, ou de outras áreas de ciências sociais, não exatamente da história. Aí eu voltei para o Brasil para fazer o doutorado. Aqui no Brasil, eu ainda estava no meu doutorado muito focado mais na questão das ditaduras,
né? O meu trabalho mesmo, o meu livro, que é o resultado da minha tese de doutorado, eu acho que ele tem muito mais debates sobre a ditadura do que, de fato, sobre historiografia e bibliografia do futebol, né? Porque eu ainda estava nesse processo também de desenvolver. E foi quando eu, de fato, terminei o doutorado que eu optei, falei, não, eu quero para esse caminho da história do esporte. E é interessante isso, porque muita gente me pergunta até hoje: existe uma história do esporte? Podemos falar de um campo acadêmico? Eu falo: olha, se existe ou não existe, eu não sei, mas eu tive que escolher. Foi mais ou menos isso, né? E eu acho muito importante também falar isso, porque você comentou, né, que você estuda América Latina, América do Sul, principalmente Colômbia, eu também. E isso foi uma coisa que eu demorei um tempo para perceber. Eu digo um tempo porque eu percebi isso durante umas lives da pandemia, ou seja, isso é muito mais recente, eu já era Recente. professora universitária. Eu entendi que foi a forma que eu encontrei de fato de dialogar com a América Latina, não só em termos de pesquisa, de objeto, mas de bibliografia. Porque isso é uma coisa que a gente ouve muito, né? Essa crítica de que a historiografia brasileira é muito voltada para a Europa e para o norte, né? Estados Unidos e países da Europa, especialmente para a França, para a Inglaterra, inclusive, muitos trabalhos sobre esporte também, ou para até para a Espanha, dependendo, né? Assim, para o mundo europeu e para o mundo dos Estados Unidos. E nós que trabalhamos com esporte, eu acho que o primeiro caminho da gente, na verdade, é a América Latina. O Pablo Malabarte, por exemplo, é uma referência, Simone Laud Guedes, o Vitor Melo, o próprio Roberto da Mata. E, além disso, foi uma possibilidade também de algo que eu tentei no meu mestrado e que se consolidou na história do esporte, que é a interdisciplinaridade. Então, eu acho que eu consegui, através dessa pesquisa, não só estudar algo que eu gostava muito, pesquisar, né, um mundo que eu vivo, que eu gosto muito, que é o mundo do futebol, mas consegui o que aquela menina queria lá quando ela fez o tal vestibular, que era estudar América Latina e interdisciplinaridade, que eu vejo muito pouco, por exemplo, os nossos grupos de pesquisa, os nossos projetos coletivos, eles são muito interdisciplinares a ponto da gente não saber, às vezes, o que colocar como grande área ou como área, né? O Sim. diálogo que a gente tem com a educação física é fantástico. Eu tenho colegas que falam para mim: nossa, mas a educação física, você dialoga tanto, as pessoas têm um preconceito muito grande ainda com a educação física. E eu brinco que a gente tem os maiores historiadores do esporte na educação física hoje, né? Porque eu acho isso, para mim, foi fundamental. E isso só foi possível na história do esporte. Não sei se outras áreas também seria possível, mas no meu caso, eu consegui contemplar exatamente aquilo que eu procurava a partir da pesquisa na história do esporte. É perfeito, Lívia. Eu me identifico muito com a sua fala, que é uma percepção assim similar que eu fui tendo, obviamente, dentro da minha trajetória. E a gente consegue enxergar que existe nas ciências humanas e sociais um campo que a gente pode chamar de estudos do esporte, né? Que a gente vai dialogar sim com a galera da antropologia, com a da comunicação social, com a da sociologia. E no caso da história, que vem da minha formação, da sua, é uma área que muitas das vezes se fecha para outros, mais do que deveria, na minha opinião. E no nosso objeto em si, inegavelmente, dialogar com a educação física, que é algo que eu tenho feito com muito mais frequência nos últimos tempos, buscando formação, inclusive, é um caminho, inclusive, para a gente pensar as origens do próprio campo de história da educação física e do esporte, né? Que não nasce na história, ele nasce na educação física. Afinal, se a gente for pensar, toda área tem a sua história, né? Mas nem todas são formadas por historiadores de formação propriamente ditos. E tem, às vezes, pessoas que só reproduzem sem dialogar com o arcabouço teórico da área da história, mas tem outros dessas outras áreas, inclusive da educação física, que vão beber também das teorias, das metodologias da história, da historiografia como um todo, para pensarem as suas pesquisas, né? E trazerem para os seus respectivos campos. E na educação física tem tido um movimento assim, pelo menos nas últimas 2, 3 décadas, de refinar mais esses olhares, né? E você citou o Pablo Alabás, eu lembro quando eu tive a honra, né, de ministrar um curso com vocês do Ludopédio. Gente, eu já indico aqui, inclusive, o Ludopédio como um todo, e o Ludopédio Educa, que lança vários cursos online, talvez seja na parte de divulgação científica dos estudos sobre futebol e podemos ampliar para esporte como um todo, um dos principais veículos, vamos chamar assim, né? Já que tem sua página na internet, tem seu site, tem seus livros, é uma editora e tem seus cursos. E o Pablo Alabassi, que a Lívia citou, que a gente pôde ministrar um curso na pandemia, né? Foi um contexto de Foi na pandemia. Foi um dos primeiros cursos deles, né? Foi isso, bem legal aquele curso. bem legal. E falando exatamente de América Latina, nesse diálogo interdisciplinar e também ultrapassando as barreiras da nação, né? Então, o Pablo é uma referência nos estudos das ciências sociais na Argentina relacionados ao esporte.
assim como a gente poderia citar vários outros, e vai ao encontro do que a Lívia trouxe aqui para a gente sobre esse olhar interdisciplinar, que só enriquece, né? Você citou seu doutorado, para quem não conhece, ó, Com a Taça nas Mãos, é o livro da tese da Lívia, né, que virou livro, Sociedade, Copa do Mundo e Ditadura no Brasil e Argentina, que foi feito já na UF, né, Lívia? Mas que vinha um Foi. pouco dessa Lívia do mestrado que fez na Argentina e que foi trazendo também esses temas. Aí, óbvio que você já comentou, mas aí eu daria aqui o espaço, se você quiser, também para comentar um pouco mais do que foi fazer essa tese, do que foi ser uma pesquisa, como você disse, mais sobre a ditadura do que sobre o futebol em si, mas tendo o futebol como um espaço para pensar as ditaduras. Como você enxerga esses objetos que de forma ampla, não só no Brasil e na Argentina, mas outros trabalhos desde então estão surgindo que pensam os regimes ditatoriais da América Latina como forma também, pensam o futebol como forma de entender os regimes ditatoriais, ou como você vê o campo do esporte ou dos estudos do esporte como um terreno fértil assim para se pensar temas tão caros como os temas das ditaduras hoje em dia, né? Quando eu comecei, na verdade, no meu mestrado, né, quando eu mudei o tema, eu comecei a trabalhar com meios de comunicação e ditaduras. Então, eu trabalhava com uma revista para o Brasil, uma revista para a Argentina, e como as Copas do Mundo permitiam que eu analisasse se houve ou não houve um apoio, como foi esse apoio, né? E a partir dali era muito interessante, porque o futebol, a gente tem uma possibilidade de ver algumas tensões que outras vezes não aparecem em lugares, digamos assim, tão óbvios dos meios de comunicação. E ali, de novo, apareceu essa pergunta, né? Pô, então a sociedade toda apoiou ou não apoiou? E esse incômodo ficava. Quando eu fui para o doutorado, eu pensei, bom, agora eu acho que eu tenho a possibilidade de tentar algo mais complexo, né? Mais tempo de pesquisa, a gente tem uma outra forma de lidar com o doutorado. É outra proposta, né? Sim. Para o mestrado é mais técnico. E aí eu fui, falei, vamos para esse desafio. E para mim foi muito interessante, assim, porque uma das questões que eu coloco, quando alguém me perguntava, quando eu, né, lancei um livro e depois terminei, perguntavam sobre o que é o seu trabalho, eu falava, eu parto do princípio de que as ditaduras usaram as vitórias da Copa. Ponto. Eu não vou discutir isso. Né? Eu acho que a gente tem mais do que fontes e trabalhos que mostram isso. O que eu queria mostrar é que isso não foi, essa não era a única utilização possível. Não era a única leitura possível feita daquelas vitórias, né? Temos outras leituras, por exemplo, como o caso das tentativas de boicote do exterior da Argentina, ou de como foi para muitos grupos de direitos humanos da Argentina uma possibilidade de, de, de mostrar, de fazer denúncias, né? Ou no caso do Brasil também, né? A coisa é muito mais amplo do que a gente simplesmente colocar ali de que, olha, tem uma frase, eu não lembro agora exatamente, que está na minha tese, que é o depoimento de um argentino, que ele fala que ele era contra o boicote naquele momento, promovido por grupos de esquerda da Europa, principalmente com sede em Paris, que ele dizia o seguinte: parece que o povo inteiro de Argentina é um povo de imbecis que não consegue simplesmente entender. Né? E ver que o Estado, que a ditadura está tentando usar isso a favor, mas que o futebol é mais que isso. E eu lembro também de uma entrevista muito legal que o Juca Kfouri concedeu para a minha tese, que ele fala isso, né? De quem é o futebol? A gente vai deixar que a ditadura pegue até isso da gente? Então é uma tensão que ali eu percebi que já era antiga, não era minha, né? Eu acho que se renova a cada evento que a gente tem vivido isso agora com a camisa da seleção. Eu até brinco com meus alunos quando eles falam, quem usa a camisa da seleção, eu já sei o que que é. Eu falo, então você não sabe nada, porque isso é discussão acadêmica, inclusive, Simone Laud Guedes, se eu não me engano, o último artigo que ela publicou foi sobre o segundo sequestro da Verde Amarela. A gente tem dissertações de mestrado defendidas na UERJ, na comunicação, do Marcelo Rezende, sobre a questão, né, do uso da camisa. Então, é um debate muito mais amplo. E eu acho que o meu doutorado me levou para esse caminho, né, de perceber como, inclusive, as próprias ditaduras não são tão lineares como muitas vezes a gente entende. Né? Primeiro, que nem toda movimentação vai ser uma movimentação de apoio ou crítica, né, ou oposição àqueles regimes. Mas, além disso, eu acho que a gente tem uma discussão aí ampla que vai além do futebol, que entra, por exemplo, samba, música, que é a discussão da cultura popular, né, que são os marginalizados da história durante muito tempo.
E a gente percebe como as pessoas ficam, mas aqui no Rio de Janeiro é muito comum isso, né? Na escola de samba só tem quem é dono da escola de samba, quem participa, quem organiza, aquilo ali está tudo envolvido com a contravenção e a violência. É muito mais do que isso. Eu vivo perto de uma comunidade que é super participativa na escola de samba do bairro, Vila Isabel, e realmente a vida do bairro, ela está muito conectada. As pessoas, elas veem aquilo ali como espaço de lazer, né? Então, e de lazer e de trabalho também, né? Vai muito além disso, de identidade. Então, eu acho que a minha intenção no doutorado era isso. Por isso que eu acho que ela vai além também da pesquisa só sobre o futebol. Porque a minha intenção era mostrar como você tem momentos de muito mais dissidência do que se imagina, em questões que são dadas como óbvias. E que essa dicotomia oposição e adesão, ela é muito simplista para a gente lidar. Ainda mais a gente está falando de 21 anos da ditadura no Brasil, né? Não tem como a gente falar. Então, por que, por exemplo, 82, se você torcia, não era apoiar a ditadura, né? Então, assim, é muito mais complexo do que isso. Essa era a minha intenção de mostrar. E, de alguma forma, me tocou muito também pensar em quem participou, seja jogadores, né? Eu tenho essa conversa, esse debate frequentemente sobre essa ideia de que toda a seleção de 70 era militarizada. Eu falo, gente, calma, né? A educação física no Brasil, ela era um marco muito forte das Forças Armadas. Tanto que eu sempre cito o caso do Parreira, que o Parreira nunca foi visto trajado de uniforme militar quando ele está em campo, né? E que até hoje, por exemplo, a gente tem a questão dos atletas, né? Do Bolsa Atleta vinculada também às Forças Armadas. Então, as coisas são muito mais complexas do que simplesmente a gente falar agora que já dizer que todo mundo que ganhou as Olimpíadas, que tinha uma Bolsa Atleta, então estava apoiando, sabe? Não tem muito sentido isso. Mas são mitos, digamos assim, na verdade, que se consolidam e a gente não consegue discutir. Então, eu acho que o esporte me permitiu, o futebol nesse caso, lidar com esses conflitos, né? Essas diferenças dentro dessas ditaduras também. É muito bacana, Liv. E é legal isso na sua fala, que em algumas oportunidades, essa questão da educação física ligada aos militares vem da referência histórica, inclusive da área, né? Da própria formação da educação física enquanto uma área, no caso do Brasil especificamente, lá no início do século XX, os ideais eugênicos, a relação com a militarização, isso foi se perpetuando durante muito tempo e, como você destacou, já tem muitos estudos, inclusive, que demonstram no tempo presente, no contexto atual, o mantimento ainda do investimento no esporte e na educação física como um todo pelos militares, né? É, E é interessante, Eduardo, desculpa te interromper, mas, por exemplo, a medicina também tem um papel extremamente racista, eugenista do final do século XIX do início do XX. Só para dar um exemplo, sim, sim. né? Não é só a educação física, mas o esporte ele ganha um peso dessa ideia, né, da construção da ideia de que somos todos nós alienados. Inclusive, a gente sabe que, por mais que a gente tenha tido um grande avanço em pesquisas, a dificuldade que a gente tem de conseguir bolsas de pesquisas, projetos de pesquisas, apoio com isso, ou dentro de determinados espaços, né, a ideia de que o que a gente faz como se fosse um pouco menor, né, não fosse tão sério assim. Aí eu brinco até com as pessoas e falo, mas vocês estão vendo aí o dinheiro envolvido nisso, né? Depois vocês querem discutir direitos humanos em grandes eventos esportivos, vocês querem discutir um monte de violência em dia de jogos, a questão de torcidas organizadas. Tudo isso é feito a partir de pesquisa, né? E as pessoas simplificam muito tudo que tem a ver com o esporte, como se não fosse um tema dentro de um panteão de temas assim, né? De que são válidos, consolidados. Mas, por exemplo, Totalmente. o exemplo da medicina eu acho que é muito forte para isso, para mostrar que não foi a única área que, né, não foi só a educação física. Não, não foi, inclusive teve diálogo. Se a gente entender a essência da saúde como um todo na sua formação do século XIX, inclusive a própria difusão da educação física vai vir desse olhar da medicina do século XIX que E tinha muito isso hoje mesmo. da medicina é feita também com as Forças Armadas. Muita coisa. Por exemplo, muitas pessoas têm concurso de medicina, e isso não entra nessa discussão. O problema, né, então eu acho que existe também aí
várias questões, por isso que eu falo, tem muita coisa para estudar ainda, né? Tem a questão de um racismo estrutural muito forte, né? Porque a gente vai falar de classes populares, principalmente classes populares do Brasil, a gente está falando muito da questão, né, da herança da escravidão. Da questão da população negra, tem a questão de gênero também. Quem são essas pessoas que vão acabar podendo ter a oportunidade de ter acesso financeiro, acesso a determinados espaços pelo esporte? Porque pela medicina você ainda consegue controlar. Até hoje a gente vê a dificuldade que é, porque você tem que ter um investimento financeiro muito grande, né? Com os esportes, você tem uma outra possibilidade. Com a música, você pode também ter uma outra possibilidade. A gente não quer dizer que o caminho é mais fácil. Claro que o caminho nunca é mais fácil. Mas existem possibilidades que não existem em outras áreas. Então, eu acho que continua marcando muito o que é, né, a sociedade brasileira. A gente olha, o esporte ele é maravilhoso para a gente perceber todos esses problemas que nós vemos recorrentes da história brasileira e que parecem para muitas pessoas inexplicáveis. E você olha no esporte e você percebe totalmente, assim, né, como elas estão totalmente explicáveis ali, e aquilo reflete a nossa sociedade. E isso vai ao encontro, né, Lívia, de pensar também, fugir um pouco desse senso comum que muitas das vezes referenda a maior parte dos debates sobre futebol, sobre o esporte como um todo, inclusive para dar opinião sobre temas que carecem muito ainda de maiores investigações. Você citou aí a questão, quantas pessoas opinam sobre torcida organizada e violência de torcida sem nunca ter lido um artigo sequer sobre as boas pesquisas que já se tem sobre o tema? Quantas pessoas opinam sobre a questão racial nos estádios? E normalizam, barra naturalizam o racismo, a homofobia e por aí vai, sem também ter estudado minimamente o que já se tem produzido e que cada vez mais tem pessoas querendo pesquisar e investigar esses temas, né? Então, o esporte, o campo esportivo como um todo, vai ser mais um dos vários possíveis espaços sociais onde essas questões vão aparecer. Só que se a gente tratar sempre como algo menor, a gente não vai aprofundar os olhares que muitas das vezes se fazem necessários, né? Para a gente não só ter a profundidade nas análises, como também fugirmos um pouco dessa conversa de bar, né? Não que a gente não vai gostar do bar, tomar uma cerveja, mas tem temas que carecem ainda muito, necessitam muito de um olhar mais sério e Mas eu falo que até isso, Eduardo, até isso a gente consegue mostrar que é possível você ter um ambiente saudável de pesquisa, né? sim, Um o bar ambiente ensina, inclusive. em Dubai, se eu falo isso, né? Outro dia alguém falou para mim, nossa, eu vi vocês num evento, foi algum colega eu fui acompanhar e tudo, falou assim, os eventos da Lívia são maravilhosos, as pessoas se morrem de rir, se divertem. Falei, por que que não pode ser assim? A gente está falando de Sim, coisa super séria, né? A gente faz coisas muito sérias, a gente tem contato com pessoas, por exemplo, às vezes a gente tem contrato, agora eu estou fazendo com duas colegas, artigos sobre futebol de mulheres com ex-jogadoras, que a gente sabe que vivem numa situação hoje que é uma vergonha ver, né, um não reconhecimento delas e tudo isso. E a gente vai conversar com elas, participa, e são eventos que você, assim, se sente bem em fazer aquele trabalho, né? É um trabalho super sério, super necessário, inclusive de denúncia social, de racismo, de gênero. Só que a gente vai lá e tem um churrasco para conversar com elas, né? E tem um jogo de futebol, e depois elas querem. Então, eu acho que a gente também aprende muito sobre isso, né? Que é essa ideia de que o nosso trabalho, do ponto de vista acadêmico, ele precisa ser esse trabalho, né? Eu acho que ele nem combina com o brasileiro, vamos ser muito sinceros, nem com a né? América Latina de uma forma geral, né? Inclusive, quando a gente traz colegas estrangeiros, eles ficam apaixonados pela nossa forma de lidar com isso, porque eles falam, poxa, é isso, exatamente isso, né? A gente consegue transformar esse ambiente em uma coisa mais agradável mesmo, mais saudável para a gente. Mais leve, mesmo quando alguns temas são pesados, né? Que a gente às vezes tem que Pois tocar é. em feridas. E mesmo com o nosso objeto sendo a priori entendido como mais leve, a gente vai ter que passar também por temas que são duros, como os temas das ditaduras, dos regimes autoritários, totalitários, enfim. Só que não deixa de ser uma maneira leve também de se entender o próprio trabalho científico, acadêmico, que muitas das vezes a gente vê que não é assim que acontece. Atualmente tem sido muito assim importante, e eu tenho acompanhado também algumas das pesquisas que eu tenho visto ampliar, né, assim, nos estudos do esporte no âmbito mais local. E no caso da UF, que é a universidade que você atua, e de forma mais específica, os estudos sobre Niterói, alguns estudos sobre esporte estão acontecendo e você tem se deparado muito com a questão do Caio Martins, né, que é, para quem não sabe, gente, o Caio Martins é um estádio
aqui na cidade de Niterói, eu falo aqui porque eu moro em Niterói, cidade que a Lívia trabalha como professora da Universidade Federal Fluminense. E o Caio Martins foi uma prisão durante o regime ditatorial, né? Então, tem todo um debate que se fala sobre o Caio Martins que muitos dos niteroenses nem sabem que isso aconteceu. E nem sabem sobre a história que o estádio carrega, quando isso aconteceu. Então, se você puder contar pra gente, Lívia, como você se inseriu nesse tema também, e como isso tem sido importante, seria bem bacana a gente ouvir agora. Bom, vamos lá. Na verdade, eu comecei com essa questão dos estádios, foi um pouco antes da pandemia, com a Rosana da Câmara Teixeira, que é minha colega, uma amiga pessoal, mas colega, né, de universidade, da Faculdade de Educação na UF. Nós temos vários projetos, estamos sempre juntas, né? E tinha um projeto aberto da cidade de Niterói. E a gente pensou, a gente já estava pensando um pouco nessa coisa dos estádios, muito na pegada do Gilmar Mascarenha, né? Para quem não teve oportunidade de conhecê-lo, foi um professor genial Na da UERJ, geografia, né? Da né? geografia, que foi quem começou, digamos assim, a desbravar essa coisa dos estádios, né? Da importância da gente olhar para os estádios de uma outra forma, não apenas, que ele mesmo diz, como estruturas de concreto sem identidade, sem significado. E a gente começou a se perguntar, e uma das coisas que a gente perguntava era, pô, e o Caio Martins, em Niterói? A gente está na UF, né? A UF, que foi a casa também, né, onde tanto tempo trabalhou a Simone Laude-Guedes, que foi o primeiro trabalho nas ciências humanas sobre futebol no Brasil, em 1977, a dissertação dela de mestrado foi pelo Museu Nacional, mas depois ela se torna professora da UF, onde também, posteriormente, vai estar o Roberto da Mata. E cadê a história de Niterói, né? O Vitor Mello, mais ou menos nesse período, também começa a estudar a história de Niterói, né? Eu acho que começa todo mundo a se despertar um pouco assim, cadê Niterói? E a gente mandou o projeto não foi contemplado nesse momento, e depois apareceu uma outra oportunidade de um projeto universal do CNPq, que aí a gente pensou numa coisa mais ampla de estádios no plural. Uma das questões que a gente tinha, porque aí sim já estávamos em pandemia, era o uso dos estádios como hospitais de campanha. Como eu falei no início da entrevista, eu cresci perto do Maracanã, hoje eu ainda moro perto do Maracanã. Então, para mim, foi uma coisa muito forte ver o Maracanã, né, como hospital de campanha, e tudo, assim, era uma coisa muito do meu dia a dia, estar ali, de fazer atividade física e tudo. E a gente começou a ver outros lugares também, né, e volta a ter futebol, por exemplo, no Maracanã, mesmo com o hospital de campanha. Então, essa relação muito mais ampla, a gente começou a mapear isso, a pesquisar mais sobre isso. E fizemos um projeto coletivo dentro de uma lógica da pandemia, ou seja, a gente não sabia se a gente um dia voltar a circular, como seria. Então, nós fizemos separados por equipes, uma equipe em São Paulo, né, que era, digamos assim, liderada pelo Sérgio Giglio, da Unicamp, do portal Ludopédio, para pensar o Pacaembu. Nós pensaremos Niterói e o Caio Martins, e no Rio de Janeiro nós mapeamos outros estádios. O nosso recorte cronológico era de 1937, quando começa a ditadura do Estado Novo, Getúlio Vargas, até 1950, a construção do Maracanã. Fomos contemplados com esse projeto, que também participa o pessoal da UERJ, e a Leda da UERJ, o Jimmy Medeiros do CPDOC do Rio de Janeiro, né? Com alguns pós-graduandos e tudo. Foi um projeto que a gente teve a alegria de conseguir se encontrar, porque, né, com a pandemia passando, a gente voltou a frequentar. E aí, nesse caminho também, eu continuei com essa coisa do Caio Martins. E aí, Hum. eu mandei o projeto para a FAPERJ do Caio Martins, da construção em 41 até 64, que foi exatamente quando ele foi prisão, né? Ou seja, ele é um pouco mais amplo que o outro projeto. Eu fui contemplada com esse projeto, ele começou em 2022, vai até agora o final do ano, e nesse processo todo, né, ou seja, eu tento fazer uma biografia, digamos assim, do Caio Martins, veio a questão dos 60 anos do golpe. Em 2014, quando tivemos os 50 anos do golpe, saiu um artigo que ficou muito conhecido por nós historiadores do esporte, do Paulo Knaus, que é meu colega da UF, né, com o Eric Maia, que era um bolsista dele naquele momento, sobre o Caio Martins ter sido prisão, já ali a partir da documentação e das entrevistas da Comissão da Verdade de Niterói, né? E
aquilo ali teve pouca continuidade, digamos assim, né? Tem alguns trabalhos agora surgindo, mas se a gente for olhar, o impacto não foi tão imediato, e eu acho que tem a ver também com o momento que a gente vivia no Brasil, né? 2014, depois vem o golpe e tudo mais. Bom, então eu comecei a pesquisar mais a fundo, comecei a fazer já algumas apresentações, alguns artigos sobre ele, e recentemente eu entrei em contato com um vereador em Niterói, o professor Túlio, que está levando, está organizando um debate para que dentro da nova estrutura, né, da nova organização do estádio do Caio Martins, do complexo, seja feita uma homenagem, né, tem um lugar de memória para as pessoas que foram presas. Então, nós tivemos uma primeira audiência pública no final de junho de 2025. Provavelmente teremos novas audiências públicas, no caso específico dessas audiências públicas, para pensar como um lugar de memória, né? O projeto provável, ainda não foi aprovado, mas está sendo debatido, é que o complexo, o ginásio, ficaria sob responsabilidade do Estado do Rio de Janeiro, enquanto o campo, né, que seria o estádio que a gente chama, seria da Prefeitura de Niterói. E a ideia é fazer nesse lugar da Prefeitura. Né? Não é mais um campo utilizado, então, assim, a ideia é fazer um parque e que nesse parque seja construído um monumento. A gente ainda não sabe exatamente o quê, né? A ideia é que tem um monumento, mas pensamos também na importância de ter o nome dos prisioneiros, porque eu acho que é fundamental, e aí a gente volta para o ponto de como o esporte ajuda a gente a compreender nossa sociedade em momentos, por exemplo, de autoritarismo, né? Na minha pesquisa, eu tenho mapeado, porque a experiência mais conhecida de estádio-prisão é a de Santiago do Chile, no Estádio Nacional, em 1973, também praticamente imediatamente após o golpe que derrubou o Salvador Allende. Que fica também mais ou menos um período de 3 meses, né? Ou seja, em geral, são momentos específicos, né? Não são prisões de longa data, não são prisões clandestinas, que é uma outra marca de muitas ditaduras, né? No Cone Sul, na América do Sul, mas são prisões que todo mundo sabe que aqueles espaços são de aprisionamento e são aprisionamento o quê? Em massa. Então, eu acho que a gente tem aí várias questões fundamentais que já eram trazidas pelo Paulo Quinaus no artigo dele, e que hoje a gente tem avançado, né, com mais pesquisas. Primeiro é a quebra do argumento de que você não tem uma repressão nos primeiros momentos da ditadura, né? A ideia do golpe dentro do golpe, de que a repressão e perseguição de fato vem em 68. De que ali que você vai ter com o AI-5, né, em 13 de dezembro de 68, muitas prisões, de fato, isso tudo aconteceu. Mas Sim. não significa que de 64 a 68 não houve violência, não há, né, perseguições políticas. Trabalhos, principalmente como o do Paulo Quinaus e do Eric Maia, né, de 2014, que eu citei, sobre o Caio Martins, os que vêm, a gente tem aprofundado esse debate com pesquisa de fontes, entrevistas, cruzando dados e tudo mais, é que você tem já ali um momento de encarceramento em massa. Tanto que você precisa de um estádio para ter onde colocar tanta gente que é presa no estado do Rio de Janeiro. E é importante a gente lembrar que em 1964, Niterói é a capital ainda do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é estado da Guanabara. Então, os presos, né, mostra também ali uma questão do próprio Estado, de como o Estado leva para um lugar mais central. Se a gente pega os dados, está disponível tanto no relatório da Comissão da Verdade de Niterói, como no relatório da Comissão Nacional da Verdade, e são arquivos do Arquivo do Estado do Rio de Janeiro, do DOPS, a gente vê ali, por exemplo, da onde vieram as pessoas. E tem muita gente do interior do Rio de Janeiro. Então, a gente quebra também uma ideia de que era uma questão central né, as manifestações políticas. E a gente estava conversando também sobre a ideia de que o estádio, né, que se tornou a referência de lugar de violência política foi o Estádio Nacional do Chile em 1973. Só que ele acontece 9 anos depois do caso do Caio Martins. E muita gente conhece o Estádio Nacional, conhece no sentido de sabe o que aconteceu lá e não sabe o que aconteceu no Caio Martins. Eu tive experiências, por exemplo, de apresentar trabalhos na Argentina e que as pessoas ficavam chocadas quando sabiam o que aconteceu no Caio Martins. Né? No Congresso da Unesco de Direitos Humanos, que as pessoas falavam, mas foi antes do Estádio Nacional, e eu falo, pois é. Né? Então, para a gente perceber o que essa pesquisa mostra também é que
existe uma prática de encarceramento em massa nesses autoritarismos, né, num primeiro momento, que não são lugares clandestinos, né? Então você não tem essa ideia de que você está ali só para ver quem era. São lugares que se pratica tortura também, Sim. né? Alguns casos de pessoas que vão ser presas até serem liberadas sem nenhuma justificativa. Então, é importante para a gente perceber um lado também, uma questão que eu acho que é fundamental, que eu esqueci de falar, é o perfil dos presos, né? É uma população de operários, muitas vezes, né? Não é aquela ideia do intelectual, do militante esquerdista. Não que, óbvio, justifique que essas pessoas sejam presas, não é isso, né? Mas é uma mostra como você tem uma grande parcela da sociedade que vai ser atingida pelo autoritarismo, que vai ser presa, que vai ter né, seus direitos caçados ou seus direitos não respeitados dentro daquele espaço. Então, não dá para falar que aquilo ali não é uma ditadura. Né? Então, o Caio Martins permite isso para a gente. Eu acho que ele é fundamental, que é um tema tão difícil, né? Temas sensíveis que a gente costuma chamar quando a gente fala, né, das ditaduras e tudo mais. E foi um momento muito bonito, muito emocionante, inclusive a audiência pública, porque teve a participação de coletivos como os filhos e netos que contaram, né, depoimentos de filhos que lembram dos pais contando como foi a prisão. Então é um momento importante, né? E a gente não tem nenhum lugar de memória no Rio de Janeiro. Então, que ele esteja vinculado, né, ao Caio Martins, eu acho que é importante, inclusive, para a gente pensar nesses lugares de memória de que o futebol, né, não o futebol, os esportes também têm esse espaço na sociedade, além dessa questão simplesmente do lazer e do lúdico. Perfeito, Lívia. Assim, muito bom a gente pensar esses temas, né? Não no sentido do quanto, não só no sentido do quanto são caros e importantes, né? De pensar os direitos humanos, pensar são temas sensíveis, mas também necessários, né? A gente passou, ano passado foram 60 anos que teve o golpe e, consequentemente, também esse período das prisões no Caio Martins. Acho que quanto mais forem falados, não serão esquecidos, e aí essa ideia do lugar de memória, mas também, acima de tudo, para não se repetir, né? E eu só tenho a agradecer a você por essa participação aqui no canal, ter se predisposto na sua rotina corrida em final de semestre, em estar aqui conosco, colaborar um pouquinho. Eu de imediato, já assim, para a galera que pôde acompanhar esse vídeo, vocês tiveram aqui uma aula sobre o campo dos estudos do esporte, da história do esporte. Vou abrir aqui um parêntese e deixar, já que nós citamos, e você principalmente citou tantos nomes importantes do campo, né? Vou deixar aqui um parêntese que sempre me emociona, que é homenagear a Simone Guedes, o Gilmar Mascarenhas e o meu amigo Rafael Forte, que se foi ano passado também. Três nomes Que também importantes. deixou um trabalho tão bonito sobre Tão estádios, né? bonito, tão bonito. E sobre direitos humanos também, o Rafa foi um É. grande pesquisador do tema, também aqui da UF, na sua formação, e deixar essa homenagem para eles, que sem dúvida alguma plantaram muitas sementes que nós hoje estamos colhendo e também plantando as nossas nesse campo de estudos. E aí eu deixar, obviamente, o espaço para você deixar aqui suas últimas palavras, considerações e um pouco do que você enxerga nesse campo, né, que hoje a gente chama de estudos ou história do esporte. Se o seu olhar é otimista, se o seu olhar é pessimista, como que você enxerga isso tudo que está sendo construído? Mais uma vez, obrigado, né? Bom, vamos tentar ser um pouco otimista, né, Eduardo? A gente já vive tão mais. Precisamos. Precisamos, né? Eu acho que é um campo que ainda tem tanta coisa para pesquisar, né? Eu converso muito quando os alunos me procuram e falam, eu quero estudar ditadura e futebol. Eu falo, mas o quê? Tem tanta coisa para a gente pesquisar. Por exemplo, eu tenho batido muito na tecla do mundo, que a gente chama na historiografia, né? Dos mundos do trabalho, né? E as relações de trabalho no mundo do futebol, por exemplo. Um debate que agora também, em 2015, a gente vê muito hoje, esse debate apareceu novamente nos jornais, que é a questão do direito dos jogadores de futebol de terem férias em momentos de Copas do Mundo de clubes, né? Essa reivindicação. Que, num primeiro momento, a gente ouve, mas ganha tanto, e ainda quer ter férias, mas assim, não tem direitos trabalhistas, né? Como é que você faz, por exemplo, para esse debate no mundo hoje tão internacionalizado? Como Sim. é que funcionam as leis, direitos humanos? Eu acho que tem tanta coisa para a gente discutir. Além disso, os outros futebols também, né? Que nós no Rio de Janeiro falamos futebols, mas
os outros futebols também são importantes para a gente pensar que existem práticas que vão além da profissionalização, né? O futebol na infância, o futebol, né, como um ato social. Então, as questões de gênero, de raça, torcidas, por exemplo, que cada vez os alunos procuram também. Nossa, eu descobri que existia uma torcida gay em tal clube, querem pesquisar sobre isso. Então, eu acho que a gente tem, assim, a sensação que eu tenho é que a gente está só começando. Tem tanta coisa para pesquisar que eu acho que a gente não vai conseguir ver, né, Eduardo? Assim, a gente não vai dar conta. Eu espero que ainda tenha muita gente pesquisando, que eu acho que tem muita coisa mesmo, muito interessante, muita gente interessada também, né? E é importante a gente destacar o papel da universidade pública também nisso tudo, Com certeza. que exatamente o fato da gente ter uma autonomia de pesquisa nos permite também que um tema que era considerado não importante tenha ganhado tanta relevância a partir de tantos estudos, né, na universidade pública brasileira. Ah, é isso, Lívia. Mais uma vez, obrigado e concordo plenamente. Acho que tem muito ainda a ser visto, pesquisado, debatido. E a gente está começando um campo de estudos ainda relativamente novo, mas que também já está se solidificando com essas 2, 3 décadas ou mais de pesquisadores, falando só da história, obviamente, as ciências sociais, a antropologia, a sociologia vem de antes, a educação física com suas contribuições, e é esse olhar interdisciplinar que faz com que a gente enriqueça tanto, né, as investigações. Bom, mais uma vez agradeço, e você aí que gostou desse vídeo, compartilhe, siga, se inscreva aqui no canal. Eu nunca aprendi ainda a falar essas frases padrões, né, da galera que tem Tem que canal, falar, se dá o like aqui inscreva, embaixo. like, sininho. Eu acho que eu vou fazer 1000 vídeos e não vou aprender a falar 100% isso, mas você já sabe mais ou menos o caminho, então agradeço quem chegou até aqui e compartilhe para que o nosso trabalho continue sendo divulgado e os debates qualificados também. Grande abraço, até a próxima, galera.